Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e hoje eu quero fazer algumas explicações sobre monômios. O que é um monômio? Um monômio é uma expressão algébrica que envolve números e letras. Por exemplo, 2x. 2x é um monômio porque nós temos letra e também nós temos número. Menos 4x ao quadrado também é um monômio. Observe que aqui eu tenho menos 4, que é um número, e aqui eu tenho letra, que é nesse caso aqui é o x. Menos 4a quadrado b. Isso também é um monômio, porque nós temos o número, que é menos 4, e também nós temos letras. Observe que x também é um monômio, porque apesar de não aparecer o 1, mas ele está aqui, ó, ele está implícito. Então a gente sabe que x é o mesmo que 1x. Isso também é um monômio. Se eu tiver a mais b, isso não é um monômio, porque apesar de eu ter letra e ter números, mas aqui nós temos duas coisas, ó, a mais b, ou seja, ele está separado, ele está sendo adicionado uma coisa com a outra. Então isso não é monômio. Da mesma maneira, quando eu estiver subtraindo, por exemplo, 3y ao quadrado menos 2x. Isto não é um monômio, porque aqui eu tenho um termo, aqui eu tenho outro e eles estão se subtraindo. Portanto, isso não será um monômio. Mais um exemplo aqui, x sobre 8. Isto é um monômio. Eu tenho uma letra e eu tenho um número aqui. Observem que aqui está implícito, nós temos 1, por mais que não apareça. Então, esse 1 está na frente do x e depois nós temos o 8 também. Então, isto é um monômio. Bem, um monômio ele pode ser dividido em duas coisas. Na parte literal, que é o que eu falei que ele é formado por letra, e também o coeficiente, ou também a gente fala coeficiente numérico. Então vamos pegar esses exemplos aqui. 2x. 2x, a parte literal vai ser formado pela letra. Portanto, a parte literal de 2x é x. Menos 4x², a parte literal é esta parte aqui, ó. Ah, professor, mas não é só a letra? Mas nesse caso é a letra junto com o expoente. Porque aqui em cima também eu tinha um expoente, ele estava implícito, 1 não apareceu, mas ele existia aqui, ó. Então ele é 1. Portanto, aqui a parte literal vai aparecer a letra junto com o expoente. Uma outra situação, 4, ó, novamente 4. A ao cubo b. A parte literal é formada por toda essa parte aqui, ó, que são letras e expoente. Então, A ao cubo b. É importante a gente observar que, por exemplo, se eu tiver uma fração 3x sobre 8, qual vai ser a parte literal? Esta parte aqui, x, da mesma maneira, certo? Bom, e aí esse monômio, além da parte literal, ele também tem o coeficiente. O coeficiente é aquilo que vem na frente da parte literal. Então, se eu pegar aqui 8x elevado a 4, o coeficiente é aquilo que está na frente da letra. Portanto, aqui vai ser o 8. Vejam que esse x elevado a 4 é parte literal. Menos 10, b ao cubo, y ao quadrado, o coeficiente numérico, ou simplesmente coeficiente, é a parte que está aqui na frente, ou seja, menos 10. Vamos pegar agora uma fração, 8x sobre 9. Como é que está o coeficiente numérico aqui? Observem que 8x sobre 9 a gente pode escrever como 8 nonos vezes x. Portanto, o coeficiente numérico será 8 nonos, que é a parte da frente. Bom, professor, e como é que eu vejo o grau de um monômio? Veja, se eu tenho 2x ao quadrado, o grau de um monômio é a soma dos expoentes da parte literal. Nesse caso aqui, como eu tenho 2x ao quadrado, eu só tenho uma letra. Então, o grau dele vai ser o próprio expoente, ou seja, grau 2. Entretanto, se eu tiver algo desse tipo aqui, x ao cubo, y ao quadrado, o grau do monômio, já que ele é a soma dos expoentes da parte literal, eu terei 3 e o 2. Portanto, o grau será 3 mais 2 igual a 5. Então, esse monômio aqui terá grau 5. Menos 4
y ao cubo. O grau do monômio vai ser apenas o expoente dessa letra, portanto, grau 3. Professor, e o que é o grau de um monômio? Observem, quando nós tivermos um monômio, digamos 2x ao cubo, o grau desse monômio vai ser a soma dos expoentes da parte literal. Nesse caso aqui, a parte literal é formada por x ao cubo, ou seja, só tem uma letra. Portanto, o grau dele vai ser exatamente o expoente que aparece aqui, então o grau 3. Entretanto, quando nós tivermos mais de uma letra que forma a parte literal, por exemplo, menos 5x² y ao cubo, o grau desse monômio será, como eu disse inicialmente, a soma dos expoentes da parte literal. Então, 2 mais 3, 5. Numa fração acontece da mesma maneira. 4/8 de x ao cubo. Vejam que essa fração ela também poderia estar escrito assim, ó, 4x ao cubo sobre 8. O grau do monômio vai ser o expoente da minha parte literal. Como aqui eu só tenho x, portanto, o grau vai ser 3. Professor, e se eu tiver apenas x, qual vai ser o grau desse monômio? Nesse caso aqui, é da mesma maneira, nós sabemos que esse x ele tem um expoente, só que ele está implícito. Ou seja, ele é 1. Portanto, o grau do meu monômio será 1. E aí, para todos os outros casos também. Vamos supor que nós tenhamos 0,5a ao cubo b² y elevado a 4. O grau do meu monômio vai ser a soma de todos os expoentes da parte literal. Esta é a parte literal, esses são os expoentes. Então, o grau do meu monômio será 3 mais 2 mais 4, que vai dar 9. Portanto, o grau desse monômio é 9. Professor, e quando dois monômios são semelhantes? Vejam, a semelhança é muito importante, principalmente para quando nós formos estudar adição e subtração, que eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, envolvendo monômios. Veja, dois monômios são semelhantes quando eles têm a mesma parte literal. Por exemplo, 2x e 8x são semelhantes porque a parte literal aqui é formada pelo x e esta parte literal também é formada pelo x. Menos 9y² e 8y² são semelhantes por quê? Porque a parte literal daqui, lembrando que é a letra expoente, é a mesma que a parte literal daqui, que também é a letra expoente. Portanto, esses dois monômios eles também são semelhantes. 4/5 negativos de x² e x². Vejam que esses dois monômios também são semelhantes porque a parte literal aqui é x² e a parte literal aqui também é x². Vamos pegar um outro caso, 8x² y e 7xy². Observem que aqui esta parte literal não é igual a essa parte literal aqui. Aqui nós temos x², aqui é x elevado a 1. Aqui nós temos y elevado a 1 e aqui y², ou seja, não é a mesma coisa. Portanto, eles não são semelhantes. Então é isso, pessoal. Se inscrevam no canal e até uma próxima aula.